Hoje, nas trilhas do conhecimento, filosofia. Imagine uma filosofia dedicada a entender como o homem deve pensar e viver da melhor forma o dia a dia. A sabedoria estoica aborda temas práticos da vida como a morte, a doença, a riqueza, a pobreza, a má sorte, a sua reputação perante as pessoas, a generosidade e a paz interior. Enfim, o vídeo de hoje é o primeiro de 3 vídeos que nos dedicaremos a trazer a sabedoria dos estoicos para formar uma mente inabalável. As bases da filosofia estoica, segundo Zenão, seu fundador, repousam sobre o fortalecimento da razão. Para eles, esse é o elemento superior da consciência humana que tem a capacidade de ordenar todo o resto. Com uma visão peculiar da liberdade, os estoicos entendem que a aceitação de tudo o que não podemos controlar e o foco nas poucas coisas que podemos é a chave para uma vida sem sofrimento. Para eles, Deus penetra em tudo e tudo faz parte de Deus, sendo Ele a suprema inteligência. A criação manifesta uma sabedoria superior e mesmo os eventos mais insignificantes foram pensados por Deus. Dessa forma, sábio é o homem que une a sua vontade à vontade divina, sendo essa a verdadeira oportunidade de construirmos a nossa felicidade. Uma famosa frase estoica atribuída a Cleantes de Assos é de que os acontecimentos guiam quem os aceita, arrastam quem os rejeita. Para a filosofia estoica, o sentido da vida é alcançar a felicidade, e esta é atingível seguindo o fluxo da natureza. Eles partem da visão de que temos uma natural e constante tendência à autopreservação. Viver segundo a natureza, então, é buscar o bem e se afastar do mal. O bem é aquilo que nos preserva ou incrementa o nosso ser. Do contrário, o mal é aquilo que nos prejudica e diminui, sendo verdadeiramente nocivo para nós. O problema da maioria dos homens é que eles são incapazes de distinguir o bem do mal. Tomam como boas coisas que só têm aparência de boas, e como ruins, coisas que exigem esforço e disciplina. E isso ocorre por não usarem a razão como guia de suas ações e tampouco desenvolverem virtudes. Ao conformarem suas ações segundo esses critérios corrompidos, vivem uma vida de sofrimento. Daí a necessidade primeira de buscar a sabedoria, e com ela buscar as virtudes que serão o passaporte para a felicidade. Tomando isso como pano de fundo, separamos alguns trechos da sabedoria estoica deixado por 3 grandes mestres dessa filosofia: Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, filósofos dos séculos I e II depois de Cristo, que viveram tudo o que pregaram até o fim de suas vidas. Sobre a sabedoria do bem viver. A sabedoria é uma compreensão certa, uma capacidade de discernir o bem do mal, o que há de ser escolhido e o que há de ser rejeitado. Uma análise baseada no valor das coisas e não na opinião comum sobre elas. O objetivo da vida não é estar ao lado da maioria, mas evitar se descobrir perdido na multidão de insanos. Porque aquele que vive de acordo com a razão nunca será pobre, e o que guia sua vida pela opinião de modo algum será rico, já que nada fica melhor ou pior por ser louvado. A sabedoria está em bem usar a razão, assim como quem enxerga bem usa os olhos, e quem fala bem é quem bem usa a eloquência. O sábio não faz nada de má vontade, porque ele torna escolha tudo o que for necessário, e assim o faz por entender que é um erro comum considerar necessário o supérfluo e depender do acaso para ser feliz na vida, já que a felicidade só surge da virtude. Ele nunca se surpreende. Em meio à abundância, se prepara para a pobreza. Em meio à paz, se prepara para a guerra. Espera pelo melhor, mas se prepara para o pior. Ele se conforma com o fato de que o que pode acontecer é algo que comumente acontece. Não há assombro para ele em relação a isso, porque entende que nos milhares de perigos que constantemente nos rondam, um por fim irá nos atingir. Fica a pergunta: o que fazer então? Tirar o melhor possível de tudo que está em nosso poder e aceitar o resto tal como acontece de forma natural. Os entretenimentos de um sábio são contidos, justos e reservados. São mais um tempero e uma distração na vida que um prazer. Não que os prazeres sejam reprováveis, mas devem ser usados com moderação e sempre sujeitos às virtudes.
Há algumas situações que afetam o sábio, mas não o derrubam. Só alguém feito de pedra ou ferro não se sensibilizaria diante delas. No mais, não haveria virtude em suportá-las se o corpo não as sentisse. Não devemos ter o homem mau como inimigo, mas como alguém digno de reprovação. Devemos encarar viciados e apaixonados como um médico encara seus pacientes, porque a sabedoria exige atenção àquilo que está sob o seu controle. Sob o nosso controle estão a nossa opinião, ímpetos, desejos e aversões. Em suma, as nossas ações. Não estão sob o nosso controle o corpo, as propriedades, o que falam sobre nós, a obediência dos outros e o que está além das nossas ações. É prudente lembrar-se sempre de recorrer a si mesmo e perguntar qual a utilidade de algo que está acontecendo. Quando a dor lhe for apresentada, descubra a perseverança. Quando xingarem, encontre a paciência. Acostume-se a isso, e a aparência das coisas não mais o incomodará, porque é tolo quem culpa os outros por sua própria condição. Quem se educa, põe a culpa em si mesmo, e quem já é educado, não culpa os outros tampouco a si. Toda habilidade é preservada e aperfeiçoada por ações correspondentes. Melhore sua caminhada caminhando, sua corrida correndo. Se você quer ser um leitor, leia. Se quer ser um escritor, escreva. Tudo o que você quer que se torne costumeiro e hábil, pratique. O que não quer, não faça, mas substitua por outra coisa. O sábio não age como se fosse viver 10.000 anos, mas como se a morte pairasse sempre sobre ele, e enquanto vive, nele reside a bondade. Porque cada homem vale tanto quanto as coisas que ele se ocupa. Sobre a ignorância. É preciso abandonar a presunção, pois é impossível alguém querer aprender aquilo que pensa que já sabe. O homem comum considera mais fácil acreditar que analisar. Se contenta com o que é habitual, nunca avaliando se isso é bom ou não. Primeiro temos que saber como agir e depois viver de acordo com isso. Como um homem pode mirar sem um alvo? Primeiro temos de aprender para depois praticar. Quanto mais cedo nos dedicarmos a isso, por mais tempo gozaremos dos confortos de uma mente correta e mais usufruiremos desses confortos à medida que eles se formam. A verdade é oferecida a todos, mas temos de nos contentar com apenas aquilo que já foi descoberto. Nos conformar que muitas serão reveladas em outras épocas e que a verdade exata das coisas é conhecida somente por Deus. Sobre os nossos deveres. Qual é o seu dever? Ser bom, a cura da mente e não o deleite dela. Assim, transformemos a filosofia num prazer dado como remédio. Se um homem cumpre suas obrigações, ele nunca fará isso com constância e de modo igual sem saber o porquê. Tomarei cuidado para não virar escravo de mim mesmo, pois trata-se de uma servidão perpétua e pesada. Direi para que eu trabalho, suo e tenho necessidades, quando o que quero é tão pouco, e não demorará muito para eu não precisar de mais nada. É dever de todo homem fazer de si mesmo proveitoso para a humanidade. Se ele puder, para muitas pessoas, se não para poucas. Se mesmo assim não puder, para seu próximo. No entanto, se não ainda, apenas para si. Nada do que nos é necessário vem a um preço baixo ou gratuitamente. A natureza não fornece a virtude. É uma espécie de trabalho nos tornarmos homens bons. Se algo é difícil para ser realizado por você, não julgue ser impossível para outra pessoa. Porém, se algo for possível de ser realizado por alguém, pense que isso também poderá ser realizado por você. Os homens existem para o bem uns dos outros, então ensine-os ou tolere-os. Se não é correto, não o faça. Se não é verdadeiro, não o diga. Em poucas palavras, todo dever humano se resume em paciência quando precisamos suportar algo e prudência quando agirmos. E é isso. No próximo vídeo falaremos sobre o centro da filosofia estoica, as virtudes, e quais as soluções para as aflições e a raiva. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilhe essa filosofia com um amigo e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.